Vocês conhecem a história de Ruth, né? Nós vamos ler o capítulo 2, tá bom? Do verso 1 ao verso 10. E depois de lermos esses versículos, nós vamos conversar um pouco a respeito de esperança e de esperançar. O tema dessa nossa conversa é esperança e o esperançar. A nossa esperança e o nosso esperançar. Ruth, capítulo 2, diz assim. Bom, antes de ler, vamos só recapitular um pouquinho dessa novela. É de fato uma novela, tá bom? Não uma novela como da TV Record, mas o livro de Ruth é um gênero literário chamado novela bíblica. Porque ele está em torno de uma narrativa em volta de pessoas. Diferente de uma carta, diferente de uma crônica, diferente de Levíticos, diferente de Êxodo, Ruth é uma novela bíblica. Nessa novela bíblica, como é que a gente extrai a mensagem de Deus para a gente? É a gente se identificando com os personagens. Assim como você, quando lê um romance, quando você se identifica com os personagens, você recebe, então, a mensagem bíblica, ou a mensagem de Deus que nós acreditamos estar nessa narrativa. E não somente nós acreditamos estar nessa narrativa. Essa narrativa foi guardada na Bíblia, se transformou em Bíblia, porque antes de nós, homens e mulheres já viram nela algo de Deus. Homens e mulheres já viam que nessa história tinha muito além do que uma história de uma família que passou uma situação caótica e de um homem bondoso. Essa história, ela anunciava algo de Deus. E foi por isso que na tradição, Ruth está incluída na Bíblia. Porque essa história aqui tem algo de Deus. Para a gente recapitular, no capítulo 1, você vê uma situação bonita. Quer dizer, começa um pouco triste, porque a terra está sofrendo com uma grande seca, fome, em todo o Oriente. E as pessoas, por estarem passando fome, transitavam, iam em busca de cidades onde tinha alimento. Então nós vemos uma mudança de uma família. Essa família é um casal que tem 2 filhos, que saem de Belém e vão para Moabe, em busca de alimento. Esses 2 filhos se casam com 2 mulheres de Moabe, então chamadas de mulheres moabitas, tá? São mulheres nascidas em Moabe. Mas acontece algo muito triste. A Bíblia não fala qual a razão, mas os 2 filhos dessa mulher que se chama Noemi, como também o seu esposo, morrem. E numa sociedade patriarcal, as 3 mulheres estão sozinhas. É a casa das 3 mulheres. E essas 3 mulheres têm conversas dramáticas, que é como que nós vamos sobreviver. A conversa no livro de Ruth é sobre sobrevivência. Não é nem tanto voltada para uma questão de espiritualidade, como nós usamos a palavra espiritualidade, mas é de uma espiritualidade integral mesmo, é como é que nós vamos viver. E essas mulheres começam com conversas dramáticas do tipo, para onde você vai? Eu não sei para onde eu vou. E uma nora, que é Ruth, decide ficar com a sogra, Noemi. E ela tem aquela frase bonita, que fala, olha, onde quer que você for, minha sogra, eu irei, eu vou ficar contigo. E o seu Deus vai ser o meu Deus. E ela confessa, então, não somente o seu amor e companheirismo em ficar com a sogra, e é uma atitude muito bonita essa, porque se ela sendo jovem já ia ser difícil, Noemi ficando sozinha, sendo mais velha, ia ser mais difícil ainda. Então ela agiu com muita bondade, e aí está muito relacionado com aquilo que o Luiz ministrou, e tocou muito meu coração, viu, Luiz, a sua fala. A respeito de, gente, se tem um livro que transborda bondade, um dos livros é Ruth. Transborda bondade. Só que é estranho, e aí eu acredito que você vai se identificar comigo,
que as bondades transbordam e surgem exatamente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós notamos bondade exatamente quando as coisas não vão nada bem. É quando as coisas não vão nada bem que surge bondade. Então essas 3 mulheres têm uma conversa. Orfa, que é uma das noras, decide ficar com o seu povo, enquanto Ruth e Noemi decidem ficar juntas, fazer uma parceria e voltam para Belém. E aí então começa o capítulo 2, tá bom? Então foi só uma cenas do próximo capítulo que eu fiz aqui, então para a gente ler então o capítulo 2, tá bom? Capítulo 2 começa assim. Então são os primeiros dias de Noemi junto com Ruth em Belém, tá? Ok? Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente, da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: sogra, me deixe ir recolher espigas no campo de quem permitir. E a sogra então respondeu: vai, minha filha. Gente, aqui não é feira, tá? Elas estavam com fome. Era a única coisa para comer, tá bom? Não é assim, olha, você está fazendo algumas coisas e seria bom se tivesse milho. Não é isso, tá bom? Não tinham o que comer. Sogra, hoje eu decidi e eu vou acordar pela manhã um pouco mais cedo e eu vou nas plantações para recolher alguma coisa que eu encontrar ali. É uma situação de fome mesmo. Então, a Noemi se foi e, chegando no campo, ela estava ali recolhendo as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Eu fiz um destaque que eu acho que é muito importante você saber, e conversei sobre isso no alvo, que se você conhece o texto de Levítico, capítulo 19, você sabe que não é incompetência dos ceifeiros deixar espigas para trás. É bondade. Porque no povo de Israel, tinham muitas pessoas, estrangeiros, que iam e voltavam. Como eu disse, ir e voltar dessas cidades em busca de alimento era algo que acontecia. Em Levítico 19, Deus pede para que o povo nunca colha todos os frutos do seu pomar. Para que, se alguém com fome passeando pelo pomar, visse ali a oportunidade de colher a bondade de Deus. Essa lei ela é muito contra o sistema que a gente vive, não é? O sistema que a gente vive, a gente quer raspar o tacho para a gente, né? Tipo, não vai sobrar nada. Eu não vou deixar nada para ninguém. Mas o povo de Deus tinha como uma lei, Levítico 19, de se você tem um pomar e o povo de Deus eram agricultores, não colha tudo, deixa um pouco, para que estrangeiros, assim como vocês foram estrangeiros, passem e colham espigas. Então não é incompetência dos ceifeiros, é bondade. Por coincidência, ela foi exatamente na plantação do Boaz, que falou no capítulo 1, que era parente de Noemi. Naquela hora, enquanto ela estava ali agachada colhendo espigas, Boaz chegou de Belém e disse aos seus ceifeiros: o Senhor esteja convosco. E os seus ceifeiros responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou: quem que é essa moça? E eles responderam: essa moça é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. E ela nos pediu para deixar recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé, desde cedo, só agora que ela descansou embaixo de uma sombra. Então Boaz disse para Ruth: escute, minha filha, não vá colher em outro campo, nem se afaste daqui, mas fica com as minhas servas. Fique atenta para onde está ceifando e vai atrás das moças que trabalham comigo. Eu estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiver sede, vai até os potes e bebe o que precisar do que os moços tiverem tirado. Então,
Ruth se inclinou, se prostrou, caiu de joelhos e perguntou: por que eu achei favor aos teus olhos? Por que você se importa comigo, sendo eu uma estrangeira? Vamos até aqui? É uma história muito bonita. É uma história muito bonita porque, na verdade, é uma história dramática de uma mulher que está vivendo uma situação muito difícil. Ontem eu estava batendo um papo com meu filho mais velho, com o Felipe, e me lembrei de uma situação que eu e a Márcia... bom, eu acho que eu vou contar as minhas histórias, mas eu sei que você também tem as suas, né? Mas enquanto estava lendo aqui, me lembrei. Eu e a Márcia, nós morávamos em Londrina. O meu sogro não estava bem em Dourados, e nós então decidimos nos aventurar, depois de 15 anos morando em Londrina, a ir para Dourados para apoiar a minha sogra e a enfermidade do meu sogro, e na esperança de que, chegando em Dourados, com toda a rede de relacionamento que a Márcia tinha, enfim, e a família ali, seria fácil encontrar trabalho, enfim, ficar ali. Eu pedi um tempo de afastamento ministerial e fui, então, para Dourados, nessa expectativa de, além de um trabalho, de depois conseguir me ligar às igrejas também ali daquela região do Mato Grosso do Sul. Passa um mês, passa 2 meses, os seguros-desemprego, que geralmente são de 5 meses, tudo bem, não achamos trabalho em 2 meses, não achamos trabalhos em 3 meses, não achamos trabalhos em 4 meses, não achamos trabalhos em 5 meses. E aí o 6º mês, que não tem mais seguro-desemprego? E aí, claro, a família se apoia, faz uma rede, mas se apoia 1 mês, se apoia 2 meses. Márcia vai para Campo Grande, Robson vai para Campo Grande, distribuímos currículo para vários lugares. E eu não estou contando essa história porque se aproxima de Ruth, longe de mim, não se aproxima. Mas eu me lembro que uma determinada noite, eu e a Márcia, nós não tínhamos o que oferecer, e só tínhamos o Felipe no dia seguinte. E nós, conversando ali na madrugada e orando, e aquela coisa, querido, nós erramos, nós não devíamos ter vindo aqui, meu Deus, mas nós oramos e tal. Nós falamos, e amanhã, como vai ser amanhã? Tem contas para pagar, e tem o leite. E o Felipe tinha uma questão do leite que ele precisava tomar, que vocês sabem, aqueles leites bem baratinhos que a gente encontra na promoção da farmácia, NAN, Apitamil e várias coisas assim que vocês conhecem muito bem. E toda essa situação, e aí a Márcia falou assim, querido, eu passando num lugar em Dourados, vi um lugar que compram, eu estou tentando lembrar o nome, mas não consigo lembrar, cabaças. Vocês sabem aquelas cabaças que fazem artesanato? E a Márcia falou, eu passei num lugar e vi isso. E eu sei, é isso, é cabaça que chama? É, né? Que às vezes faz um chocalhinho e tal, né? E ela dá numas raízes no chão. E aí a Márcia falou, e eu sei onde tem aqui em Dourados. E nós fomos então a pé, andando a pé, e chegamos num lugar no meio do mato e colhendo cabaças. E eu parei uma cena e eu olhei a minha esposa agachada, colhendo cabaças, para a gente conseguir vender por 50, 100 reais um saco de cabaça. E eu olhei aquela cena, e aquela cena tocou muito forte meu coração, porque eu me lembrei da história de Ruth. Ruth acordou uma manhã falando, sogra, amanhã eu vou sair para catar alguma coisa que eu acho, porque eu não tenho nada, nós não temos nada. E Ruth então foi para o campo da vida, agachada, tentando achar alguma coisa que lhe desse esperança. Literalmente, em situações que eu sei que você já passou, ou na área financeira, ou na área física, ou na área emocional, que parece que não tem um amanhã. E você não sabe o que vai acontecer. Mas você hoje está aqui, você passou por aquela situação, e você olha para trás no álbum de fotografias do seu coração, e você tem que falar que nem o Luiz falou, foi bondade de Deus,
foi bondade do Senhor. Eu e a Márcia, então, recolhemos um sacão de cabaças, e lembro que nós vendemos por R$70. E foi a nossa alegria em conseguir comprar alguma coisa para o sustento, para o pão nosso de cada dia, né? Vocês viram que nós fazemos uso de histórias bíblicas, e até a nossa oração, que é a oração universal, que são de pessoas pobres. São de pessoas que não têm um amanhã. E por isso que oram a Deus. Deus, o pão nosso que o Senhor nos dá a cada dia, porque são pessoas que não desfrutam de um bem-estar, que não há uma outra esperança a não ser em Deus. Nós, muitas vezes, em alguns momentos, temos situações assim. E glórias a Deus por isso. Mas nós estamos lendo uma história de alguém que não tinha um amanhã. Não havia um amanhã. Era, todos os dias eu vou ter que achar um lugar para ceifar. Todos os dias eu vou ter que achar um lugar onde eu possa encontrar algumas espigas para comer com a minha sogra. E eu aceitei esse desafio de estar com ela e o Deus dela ser o meu Deus. Mas, no meio dessa situação muito difícil, e isso é um bálsamo, eu e a Márcia encontramos algumas pessoas, homens e mulheres boás. E eu sei que você também já viveu situações como essa. De no meio de situações onde não tem um nada, onde está uma calamidade à sua frente, onde não há nenhuma luz, de repente surge alguém. E surge alguém de um jeito tão discreto, mas tão maravilhoso. E eu me lembro de uma outra história, que também não sai da minha mente. Meu pai e minha mãe, eu e minhas irmãs, meu pai desempregado, e meses antes meu pai tinha recebido os meus tios como possibilidade de trabalho aqui em Araraquara. Meu pai trabalhava numa multinacional, mas aí teve uma grande crise na década de 80, no governo Sarney, vocês se lembram disso? Uma crise difícil que o nosso país passou. Meu pai ficou desempregado meses depois que acolheu os meus tios desempregados para achar trabalho. E a nossa casa estava aproximadamente com 14 pessoas, onde todos desempregados. E eu, para encurtar a história, porque muitas outras situações, como ir colher cabaça, nós vivemos, mas um determinado dia, chegou um caminhão de compras em casa. E eu acho que você já viveu, ou já ouviu testemunhos como esse. Mas ter ali 14 pessoas em volta de uma mesa, tirando, abismados, latas de pêssego, faz você pensar na bondade de um Deus que age e que faz alguma coisa na sua frente, que você fala, é um milagre do Senhor. É um milagre do Senhor. Ruth encontrou um milagre do Senhor, mas esse milagre tinha um nome. Qual era o nome dessa pessoa? Boaz. E hoje o que eu gostaria de falar é sobre esperança e sobre esperançar, porque a novela, como eu disse, lembra que eu disse que a novela é a gente se identificar com os personagens. Ruth nos convida a nos identificar com ela, mas Ruth também nos convida a nos identificarmos com Boaz. Ruth nos convida, o texto de Ruth nos convida a falar, olha, quando você estiver passando uma situação terrível, que foi a ministração que o Luiz nos deu, descanse, você é alvo da bondade de Deus. Isso é o primeiro convite que esse texto nos traz, que é, nós somos alvo da bondade de Deus. Eu não conhecia essa canção bonita que o ministério cantou agora, por último, e coloquei na minha playlist já. Que música bonita essa, da bondade de Deus. Nós de fato temos um Deus bondoso, e essa música ela faz uso do Salmo 23, né, que fala que a sua bondade nos segue.
mas eu acredito que você já sabe, e pastoras talvez já ministraram a respeito disso, que a ideia ali é que a bondade de Deus nos persegue como um cão caçador. É como se Deus estivesse perseguindo você, mas não para destruir, roubar e matar, mas perseguindo você como uma caça para te abraçar com bondade. Há alguns momentos que você vive uma distância e que parece que você está só no vale da sombra da morte, mas saiba que você tem um Deus, nós temos um Deus que nos persegue com bondade. E você pode descansar nisso. Há segundos que parece que nada vai dar certo. Mas a bondade de Deus persegue a você. E você pode chorar sim. Você pode se angustiar sim. Você pode falar, como vai ser o amanhã, Senhor? Mas você já passou por dias como esse. Se você está aqui, é porque Deus te manteve com bondade, com graça e com misericórdia. Então, as dificuldades que você está vivendo hoje, ou as dificuldades que você vai viver no futuro, não mudarão o caráter de Deus. Deus continua sendo bom, eternamente bom, eternamente bom. Esse é o primeiro convite de Ruth. Deus vê você mendigando espiga. Deus vê você num pasto tentando pegar restos. Deus vê você. Deus está vendo você chorando ou tentando fazer orações que você nem consegue colocar em palavras. Deus está vendo isso e Ele está preparando um porvir. Descanse nisso. Descanse nisso. É o primeiro convite de você saber então que você é alvo da ação esperançosa de Deus. De que quando não há nenhum fim, Deus vem e age com propósito na sua vida e no seu coração. E tudo o que você está passando hoje, coopera para o seu bem. Que mesmo aquilo que é mais amargo, não foge da provisão do Senhor. Porque Deus é um Deus que faz uso das situações mais difíceis e a converte para o bem. Esse é o testemunho de José, que é uma outra novela, né? José vira para os seus irmãos, para o seu pai e fala, tudo aquele mal que vocês acham que eu vivi, Deus converteu para o bem. Deus converteu para o bem. Nós temos um Deus que converte situações terríveis em experiência, perseverança, fé. Mas tem um outro convite de Ruth. E eu gostaria também de tomar um tempo. E é o segundo convite de Ruth e o último ponto dessa nossa reflexão. Que é de nos identificarmos com Boaz. E aí vem o nosso papel. De sermos boas gente. Da gente surgir em meio a situações onde as pessoas estão ajoelhadas catando farelos e a gente agir com bondade. Da gente ser a última luz do túnel para as pessoas. Da gente ser a mão estendida para aquele que só está tendo porta fechada. O texto de Ruth nos convida a não somente ter esperança em Deus, mas nos convida a conjugar a esperança, que é a esperançar. Porque a esperança cristã não é uma espera. A esperança cristã é viver de acordo com aquilo que se espera. Se nós esperamos a vinda do reino, nós hoje já agimos conforme o reino que virá. Se eu espero a bondade de um Deus que está vindo com um novo reino, hoje eu já ajo na minha vida, hoje eu já correspondo à esperança que eu tenho, também com bondade. E é por isso que a Bíblia nos chama de primícias do reino. Porque nós somos os tira-gosto de algo que está vindo. Nós somos o prato de entrada do banquete que está vindo. E as pessoas que saboreiam a nossa vida
podem ter em nós pequenas pitadas da bondade que está vindo. Boaz é esperança para Ruth, porque ele tem uma religião, e você viu que Boaz é alguém temente a Deus. Ele chega na sua plantação, fala, Deus abençoe, os seus servos viram para ele e fala, Deus abençoe você, meu patrão. Então, há um clima religioso nessa empresa de Boaz. Mas não é só uma religião da boca para fora. Boaz, ele vive conforme a esperança que ele tem. Ele é alguém que cultiva ou conjuga o verbo esperançar. Em 1 Pedro 1,3 diz que Deus nos gerou para uma viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança. Isso é importante para a gente entender que esperança não é um sentimento, mas esperança é uma ação. Esperança não é espera, esperança é eu lutar por aquilo que eu espero. Eu acho que vocês conhecem muito bem a historinha, a anedota que muitos pastores contam, da menina que estava numa igreja, que estava orando por chuva e ela trouxe o guarda-chuva. Acho que vocês já ouviram essa história, não é? E ela tinha plena certeza daquilo que ela estava buscando, que era uma campanha pela chuva, que ela já foi para a vigília de oração levando o guarda-chuva. A esperança cristã é mais ou menos isso. Se eu sei que Deus que é bom está vindo, hoje eu já ajo com bondade, em coerência àquilo que eu espero. Esse é o mecanismo. Se eu sei que um reino de amor está vindo, hoje eu já ajo com amor, porque eu já quero ser conforme o reino que virá. Para que quando o reino vir e ser instalado aqui, eu sou conforme o reino que está vindo. Porque nós oramos por um reino que está vindo. Venha o teu reino. Em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém desce do céu e é instalada aqui. Ela vem. E é isso que nós clamamos, não é? Venha, Senhor. Olha como está esse mundo, Senhor. Venha. Mas a nossa oração, venha, Senhor, ela não é somente uma fala. O que eu faço hoje está de acordo com esse reino que está vindo. Se lembrarmos de uma outra parábola, onde o rei chama os seus conservos para acertar as contas, vocês se lembram dessa outra parábola, né? E o rei fica chateado com o conservo que foi perdoado e não perdoou. Por quê? Porque ele não agiu conforme o rei. Ele não agiu conforme o seu rei. Então, o segundo convite, meus irmãos, nós temos Rutes em volta de nós, que estão mendigando. Nós temos pessoas que estão buscando farelos de esperança. E nós somos chamados a ser Boaz. E é tão gostoso quando nós somos Boaz. Hoje eu contei no alvo, que quando nós somos Boaz, e eu acho que você já viveu situações como essa, você já viveu situações que quando você faz algo para alguém, essa pessoa olha para você e ela fica tentando falar algumas frases que é quase identificando você com Deus. Ela fala, você é uma bênção de Deus. Ou ela fala, nossa, se não fosse, ai meu Deus, você é um anjo de Deus. E ela fica tentando buscar expressões que transmitam o sentimento dela de que você foi algo de Deus. E ela, com um olhar com lágrimas, quer tentar falar, você é uma bênção, você é um anjo, você é um enviado de Deus, você é Deus. Você foi Deus na minha vida. E é esse o privilégio que nós temos, meus irmãos e irmãs. Nós temos o privilégio de sermos manifestação de Deus na vida de pessoas. E as pessoas olharem para a gente e vendo as nossas boas obras, glorificarem o Pai que está nos céus. Mateus 5. As pessoas olharem para a gente e falar assim, você é um pedaço de Deus.
E isso é a origem da palavra cristão, que é pequenos cristos. Pequenos cristos, esparramados por Marília, abraçando Rutes. E elas olham para a gente e falam assim, você é cristão, né? E você fala, eu sou. E por que ela fala, você é cristão? Porque ela viu em você Cristo. Viu em você um pequeno lampejo de Cristo. Tem um texto que eu gosto muito, que é 2 Coríntios 1:3, que está falando a respeito de consolo. Mas eu brinquei aqui com o texto bíblico, transformando por esperança. Que diz assim, o texto bíblico mexido por mim. 2 Coríntios 1:3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda a esperança, que nos enche de esperança em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar as pessoas com a mesma esperança que recebemos do Senhor. Eu e você podemos consolar as pessoas sendo canais da mesma esperança que nós somos acolhidos. Sermos então boas gente. A esperança na Bíblia não é esperar, mas é uma expectativa impaciente, ansiosa. Eu desejo tanto e com uma tamanha confiança aquilo que eu espero, que eu antecipo, moldando minha vida conforme aquilo que virá. Os padrões vigentes não mais me conformam. O que me conforma é o meu próprio Deus. Enquanto eu preparava essa mensagem nessa semana, há uns 15 dias, eu não pude deixar de ficar atento ao que acontecia no mundo. E algumas vezes a gente até não quer estar atento. Nós fomos de novo acionados por situações de violência contra a mulher nesses últimos dias. Caso de violência obstétrica. Eu não consigo nem falar sobre o caso. Mas isso trouxe uma discussão que já é muito velha no mundo e no nosso país. E eu estava olhando a respeito disso, que fala que quase 30% das mulheres já foram vítimas de violência obstétrica no nosso país. E é mais um título de violência que a mulher recebe no nosso país. A mulher já é afrontada por machismo, sexismo, muitos preconceitos, mercado de trabalho, na família, na igreja. E nós temos hoje mais um tipo de violência que a mulher sofre, que é a violência obstétrica. É impossível ler Ruth sem pensar num mundo que violenta as mulheres, num mundo de violência. E é interessante que quando nós lemos Ruth, e você encontra, na continuidade do capítulo 2, a Ruth volta para conversar com a sua sogra e conta toda a história. Ela fala, sabe, eu encontrei Boaz, o seu parente. E é muito bonito uma frase que Noemi fala para Ruth. Fala assim, fica perto dele. Fica perto desse homem. E quando eu li isso, olhando a manchete, eu fiquei pensando, será que e será que os homens cristãos, ou será que a igreja masculina cristã é uma igreja em que as pessoas falam, fica perto deles? Não saia de perto desses homens, porque esses homens vão proteger você. E eu orei falando, Senhor, eu desejo ser alguém em que, em qualquer lugar que estivesse passando por Marília, alguém fala assim, olha, eu vou ficar perto de você, porque eu tô sofrendo uma violência. E eu também orei para que a igreja fosse um refúgio, não somente na questão do sexismo, a violência contra a mulher,
mas do racismo, da homofobia, de que a igreja fosse um refúgio para que as pessoas que estão sendo violentadas encontrassem aqui migalhas de esperança. E o mundo ter manchetes diferentes. Não saiam das igrejas. Veja recomenda, Época recomenda que todos os brasileiros fiquem perto dos cristãos. Mas é uma frustração minha, porque na verdade eu estou vendo manchetes diferentes. Saiam de perto dos evangélicos. Porque eles são violentos. Não vá para as igrejas, porque é na igreja que você está encontrando discriminação e violência. Então, quando eu li a Ruth, eu não pude de ter as minhas intercessões em falar: Deus, transforme a igreja em Boaz. Me transforme em Boaz. E transforme a IPI de Marília, o alvo, como toda a cristandade, em Boaz. Para que as Ruths, ou os Ruths, encontrem em mim, encontrem no nosso convívio, segurança. Queiram ficar perto de nós. No capítulo 2, verso 19, só vou citar, a Noemi fala a seguinte frase em relação a Boaz, que eu queria ouvir em relação à igreja: bendito seja aquele que se importa com pessoas. Eu queria que isso fosse manchete, capa de revista. Bendito seja essas pessoas no Brasil que se importam com pessoas. No 2:20 diz assim: seja abençoado pelo Senhor, pois Ele mostrou bondade. Eu queria ouvir isso da igreja. Eu queria que o mundo falasse isso em relação à igreja. Bendita seja a igreja, bendito seja aquele povo chamado cristãos, porque lá a gente encontra bondade. No verso 2:20, Ruth vira para Noemi e fala: Ele é o seu resgatador. Eu queria ouvir isso da igreja, a respeito da igreja. A igreja é a resgatadora do mundo. E no 2:22, a Noemi vira para Ruth e fala: fica perto do Boaz, porque em outros lugares eles vão perturbar você. E aqui o perturbar não é bullying, é violência sexual contra a mulher que acontecia nas plantações. Quando Boaz fala assim: não vai colher espiga em outro lugar, não. Ele está falando a respeito de estupro que acontecia nas plantações. E ele fala: aqui não vai acontecer isso. O primeiro convite, então, é: nós somos alvo da esperança de Deus. E o segundo convite é: sendo alvo da esperança de Deus, do agir esperançoso de Deus, nós somos convidados a sermos pessoas que saem esperançando por aí. Saem esperançando por aí. Para que o mundo encontre em nós Boaz, encontre em nós bondade, encontre em nós lampejos do reino que virá. E nós não seremos uma contradição. Nós seremos uma antecipação do reino do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, minha irmã e meu irmão. Que você saiba que você é alvo da esperança de Deus. E ciente disso, que você saia disposto a esperançar. Que você saia disposto a estender a sua vida e encher a vida de outras pessoas que também necessitam de esperança. Vamos nos colocar em pé? Eu quero orar por você. Amanhã segundona, daqui a pouco, o despertador vai tocar. E eu quero orar pela sua semana. Para que Deus dê força para você. Você tem lutas e eu sei. Mas que o fato de você saber que você é alvo da bondade de Deus te dê um ânimo para você, quando o despertador tocar,
pisar firme e falar: bora lá, Senhor, bora lá, vamos junto. E o Deus Consolador, que não te abandona, vai estar do seu lado, na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E se Ele não retornar, onde nós estaremos juntos no seu mar de bondade, a gente vai se encontrar aqui. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu agradeço muito ao Senhor, porque nós somos alvo da Tua bondade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Nós temos no álbum de fotografia no nosso coração inúmeras histórias que o Senhor provou para nós que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Saboreie da bondade do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, porque nós já saboreamos da bondade do Senhor. O Senhor é bom. Pai, que essa bondade nos dê ânimo amanhã. Eu sei que os meus irmãos, assim como eu, vai despertar para as lutas amanhã. São tantas lutas, Senhor, muitas vezes que nós temos. É dívida para pagar, são prestações, preocupação com a família, enfermidades. Pai do céu, são tantas coisas às vezes que nos roubam o sorriso do lábio. Mas que o fato da gente lembrar que o Senhor é bom seja uma faísquinha de alegria e de ânimo nessa semana. E é isso que eu quero pedir sobre a vida do meu irmão e minha irmã. Pai, o segundo pedido é porque eu sei que nesse mundão há outras pessoas sofrendo assim como nós. Nos ajude a sermos como Boaz. Também no nosso olhar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito a gente possa transmitir esperança, com a mesma esperança que nós recebemos do Senhor. É isso que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Que a graça maravilhosa, meu irmão e minha irmã, te encha de esperança nessa semana. Que amanhã, lembra disso, o despertador tocou, pisa firme, fala: Senhor, bora lá, nós vamos juntos. E o Deus bondoso estará com você, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.